Vamos estender a nossa mão sobre o Adriano, que vai nos trazer essa palavra, que a palavra de Deus completa toda a oração, porque a palavra também nos liberta, a palavra ela é poderosa para transformar, para corrigir, né? E que o Adriano hoje seja esse portador da palavra de Deus. Nós te pedimos, ó Divino Espírito Santo, que o Senhor venha derramando a tua unção sobre a vida do Adriano, sobre a mente, sobre o coração, sobre os seus lábios, sobre toda a sua vida, para que ele possa hoje, Senhor, através da palavra que vai nos trazer, sermos transformados, Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, Senhor, para que possamos testemunhar, Senhor, o grande amor de Deus em nossa vida, Senhor. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Já permaneça em pé. Vai pegando a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 seguintes. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Você vai ver aí na Bíblia Ave Maria, vai estar escrito: Escolha dos 12 apóstolos, curas numerosas. Página 1354 da Ave Maria. Amém ou misericórdia? Misericórdia? Vai procurando aí então. Página 1354 da Ave Maria. Amém? Então, é o capítulo 6, versículo 12 e seguintes. Amém. Quem não achou, vai acompanhando aqui outra pessoa ou escuta a palavra. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus, e ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achavam um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Palavra da nossa salvação. Vamos saudar a palavra de Deus, dar uma grande salva de palmas. Pode sentar. A gente fica pensando, né? Jesus era capaz de ficar a noite toda orando para tomar uma decisão importante. Qual critério que a gente tem usado na nossa vida para tomar as decisões mais importantes da nossa vida, né? Por exemplo, vou comprar um carro. O que eu vou pesar? Eu vou pensar as possibilidades financeiras, né? A minha vontade, né? Argumentos, né, que sustentem essa decisão. Mas será que
é assim mesmo que a gente tem que tomar as principais decisões da nossa vida, argumentos humanos, né? A gente pode perceber que Jesus não usava nenhum desses critérios. Ele não usava nada disso. Ele não via quanto ele tinha no bolso. Por acaso, quando Jesus mandou dar pão para todo aquele povo lá no Sermão da Montanha, ele pensou: será que no caixinha aqui de Judas tem dinheiro para comprar pão para esse povo todo? Pensou ou não? Não pensou nisso. E assim, na hora de escolher os 12 que iriam andar com ele, na hora de escolher aqueles a quem ele ia transmitir o cerne, o principal da fé, porque ele falava a todos, mas sempre chamava os apóstolos em particular para que eles fossem orientados, para que fossem tiradas as dúvidas, para que eles tivessem bem nítido aquilo que ele queria. E ainda separava mais 3 para ter ainda mais comunhão, mais entrosamento com eles. Então Jesus não usava nenhum critério humano, e sim a vontade do Pai. E é o único critério que Jesus utilizava, aquele que é infalível, né? E que está ao nosso alcance, gente. A vontade do Pai está ao nosso alcance. Esse deve ser o nosso critério, assim como era o critério de Jesus. A oração, saber a vontade de Deus para a nossa vida. Da mesma forma que, gente, Jesus não era Deus? Era ou não era? Ele não podia chegar e falar: eu vou escolher e pronto, acabou, eu sou Deus, é esses 12 aqui. Mas não, ele procurou a vontade do Pai, ele deu o exemplo, né? Jesus, em tudo para nos ensinar, ele deu exemplo, em tudo. E aqui é mais um exemplo. Da mesma maneira que ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado, ele não precisava daquele batismo de penitência, ainda assim ele foi lá no rio. Que seja assim, que por hora seja assim. Então Jesus sempre estava preocupado em dar o exemplo, e esse é o maior exemplo que a gente pode ter em todas as decisões. É que nem o Moisés, o ano passado aqui no Converteiros, falou: até se for para comprar um sofá, a gente tem que perguntar para Deus. Às vezes você vê pessoas que se metem em dívidas, depois não sabe como pagar. Por quê? Porque não perguntou para Deus: eu vou comprar esse sofá, Senhor? Eu devo comprar esse sofá? Eu devo comprar essa TV 50 polegadas para colocar na minha sala? Será que eu devo não continuar nesse caminho? Será que eu vou para outro? Será que eu caso com essa pessoa que eu estou namorando? É muitas perguntas que, das decisões mais importantes até as mais corriqueiras. Eu dei o exemplo de num sofá, né? Mas vamos refletir um pouco, né? Nós não somos nós. Eu não sou dono de mim. Você não é dono de você. Nenhum de nós é dono do próprio nariz. Por quê? Porque alguém pagou o preço da nossa vida, da nossa salvação, e pagou um preço muito caro, com sangue na cruz. Foi Jesus. Então, a nossa vida não nos pertence mais. Como o São Paulo fala: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. As nossas decisões não devem ser tomadas com critérios humanos, com critério da nossa vontade, com critérios financeiros, mas sim pela vontade daquele que nos possui. Da mesma maneira que eu pego esse crachá da minha empresa é meu, eu posso jogar ele ali e ele vai para lá. Ele vai para lá, porque ele não tem vontade própria.
A vontade é a minha que ele vá para lá. Já não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Deus. Então, nós temos que perguntar para Ele. Ele, como nos dá o livre-arbítrio, é claro que Ele não nos joga para lá e para cá, Ele nos dá a decisão de fazer a vontade dEle ou não. Mas como filhos e filhas de Deus, como aqueles que são desejosos da salvação, você vai querer ou não vai fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Jesus? Vai ou não vai? Emerson, estão meio desanimados hoje. Vai ou não vai, gente? Quem quer se salvar aqui? Fala eu. Fala eu. Amém. Acorda, povo de Deus. Acorda. Jesus sempre, quando chamava os discípulos para rezar à noite, ele ficava lá rezando, às vezes sofrendo, como no jardim lá no Getsemane, antes de ser preso. E os discípulos faziam o quê? Dormiam. Olha só. Vamos acordar. Aqui Jesus passou a noite orando a Deus. Olha aqui, ó. Vamos ler novamente o versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Gente, ele retirou-se. Às vezes a gente é disperso por muitas coisas. E não é difícil, gente. A nossa vida é uma vida muito agitada, com muitos aparelhos eletrônicos, né, fazendo barulho, TV, som, celular, buzinas, conversas, enfim. Muitas coisas para nos distrair, muitas coisas para nos tirar do foco. Muitas. Jesus retirou-se para orar. Ele se pôs à parte, um lugar onde não tivesse ninguém para distrair, não tivesse nada para distrair. Nós precisamos nos retirar, sair alguns minutos do nosso dia. Não estou nem falando hora, não. Falando alguns minutos do nosso dia, de toda essa agitação, de toda essa bagunça, todo esse barulho. Como a gente quer ouvir a voz de Deus, como a gente vai saber a vontade dEle, se a gente não se coloca à parte, se a gente não sai das distrações. Desliga um pouco essa novela, desliga um pouco essa TV, deixa de conversa, se retire. Jesus passou aqui a noite toda. Eu acho que a nossa oração é mais ou menos proporcional ao tamanho da decisão que a gente vai tomar, né? Aqui era uma decisão muito importante. Jesus estava escolhendo os 12 discípulos. Você tem uma decisão importante para tomar na sua vida? Olha aqui, Jesus passou uma noite toda rezando. Por que a noite? Ó, faz silêncio. Escutou? Escutou ou não? Também não escutei nada. Silêncio. À noite tem o silêncio, diminui as distrações, diminuem os barulhos. Jesus se colocou à noite para orar, se retirar das distrações. E ele escolheu os 12 apóstolos. Que decisão importante você tem para tomar? O casamento, segmento de uma vocação, um noivado, ou um curso que você quer fazer, você quer fazer faculdade, será que é o que Deus quer? Você quer mudar de emprego, será que é o que Deus quer? Enfim, de acordo com
proporção da decisão, a sua oração tem que ser mais incisiva, mais profunda, mais prolongada. Claro que você não vai ficar uma noite toda rezando a Deus para comprar um sofá, né? A não ser que você não tenha dinheiro aí você tem que rezar bastante. Pedir para Deus para arrumar, para providenciar, né? Trazer a sua providência divina. Por isso, em todos os momentos, em todas as decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que sempre fez a vontade do Pai. Gente, alguém aqui, em sã consciência, desejaria ser crucificado, ser martirizado como Jesus foi? Acho que tem gente que quer. Alguém aqui quer? Alguém acha que Jesus queria isso? Não, né? Ninguém, ser humano com carne, osso, nervos, vai querer tamanha dor como Jesus passou. Ninguém vai querer uma dor dessa. Jesus também não queria. Mas por que mesmo assim ele se entregou, ele fez tudo isso? Porque era a vontade do Pai, era o objetivo, né, de salvação que Jesus se propôs a fazer por nós. Então, Jesus é um exemplo tremendo, como também Maria. Maria, em tudo, ela foi fazendo a vontade de Deus. Gente, Maria, ela estava se preparando para casar, né? Talvez não fosse tão breve como foi. E ela tinha seus planos, seus sonhos. Alguém acha que Maria queria sair às pressas lá da vila onde ela morava, se mudar lá para o Egito, escondido, numa terra estrangeira, com outros costumes, outras línguas, passar anos lá? Alguém acha que Maria queria isso? Ela estava lá planejando como ia ser o casamento dela, como ela ia viver lá na vila dela, como ela ia ter os filhos dela, né? Judeu sempre quer ter muito filho, né? Eles queriam ter muitos filhos, se fossem homens, ainda seria mais graça. E Maria, de repente, se viu com o anúncio daquele anjo, de que ela seria a mãe do Salvador. Mesmo com toda a implicação de que ela poderia ser apedrejada, né, porque ela não tinha tido relação ainda, né, com nenhum homem, aparecer grávida como, né? Então, eles já iam achar que ela teve relação com algum outro homem, né? Então, tudo o que aconteceu com Maria, ela não estava nos planos dela. Mesmo assim, ela, uma mulher de escuta, de oração, fez exatamente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ela se entregou completamente à vontade de Deus e seguiu toda essa trajetória, seguiu todo esse caminho, né? De dificuldade, de luta, de sair correndo no meio da noite, de se esconder numa cidade estrangeira, num país estrangeiro. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes fazer a vontade do Pai pode até ser doloroso, pode ser até difícil, mas não deve haver melhor caminho, não há melhor caminho do que fazer a vontade do Pai, pode ter certeza disso. A vontade do Pai é que nos sustenta, porque quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente quebra a cara, fica mal,
quando a gente faz a vontade de Deus, por mais tribulação, por mais dificuldade, a gente sempre é sustentado por Ele. Por isso eu te convido agora a levantar. E que nós possamos pedir para que o Espírito Santo possa acender em nós essa vontade de fazer o que o Pai nos pede, de nos colocarmos em oração para fazermos a vontade do Pai. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, saber a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida, tomarmos decisões acertadas, guiadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós não queremos fazer a Tua vontade, Senhor, mas fazer não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. Que a nossa vontade caia por terra, Senhor. Caia por terra. Porque o que interessa, Senhor, é a Tua vontade, Senhor. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que a Tua vontade, Senhor, possa se opor à minha, Senhor, e sobrepujá-la, Senhor. Dominá-la, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde guiar-nos pelos caminhos da vontade do Pai, como Jesus, que sempre se retirava em oração para as grandes decisões. Ele se retirou por 40 dias no deserto para se preparar para a sua missão salvífica. Ele se retirou no monte para escolher os 12 apóstolos, para se preparar as curas e milagres que teria que fazer. Por isso, Senhor, dá-nos saber nos preparar, Senhor, pelo que há de vir, Senhor, através da oração, que nós possamos ir ao monte do Senhor, deixar as distrações, Senhor, de lado, deixar tudo que nos desvia, Senhor, do foco, e seguir decididamente no caminho, Senhor. Nos decidir pela Tua vontade, Senhor, quando mesmo a nossa vontade era fazer o contrário, Senhor. Nessa noite fria, Senhor, essa noite chuvosa, nós estamos aqui, Senhor, deixamos a nossa vontade de descansar, Senhor, deixamos a nossa vontade de ficar em casa, Senhor, debaixo das cobertas, Senhor, assistindo um programa de televisão, dormindo, Senhor, para estarmos aqui, Senhor, diante de Ti no monte, Senhor, orando a Ti, Senhor, desejosos de saber a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Dai-nos fazer isso diariamente, Senhor, a cada dia, Senhor. Dai-nos deixar as distrações para participar da missa, dai-nos deixar as distrações para participar do grupo de oração, dai-nos deixar as distrações para orarmos, Senhor, procurando a Tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, Teu Espírito Santo que te conduziu, Senhor, como ser humano aqui na terra, o Teu Espírito Santo que conduziu os apóstolos e todos os discípulos que vieram depois deles, o Teu Espírito Santo que nos guia, Senhor, Teu Espírito Santo a qual pertence esse grupo de oração, Senhor, o Teu Espírito Santo a qual nós pertencemos. Recebe, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa vontade, Senhor, porque a nossa vida não é mais nossa, Senhor, é Tua, Senhor.
Faz de mim o que tu quiseres, Senhor, da nossa vida. Como um objeto inanimado, Senhor, que pode ser jogado para lá e para cá, Senhor. Usa-nos, Senhor, da maneira que tu quiseres, Senhor. E que possamos, Senhor, seguir um grande exemplo de Maria, que em tudo, em toda a sua vida, fez a vontade de Deus. Quando ela disse seu sim, quando ela visitou a sua prima que estava grávida, quando ela fugiu para o Egito, quando ela pediu para que Jesus socorresse aqueles noivos em Caná, quando ela ficou calada diante de seu filho crucificado. Sim, Senhor, dai-nos, Senhor, seguir o exemplo de Maria, em tudo fazer a tua vontade, Senhor. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Solta a sua voz. Deixa a vontade de Deus, através do Espírito Santo, tomar suas cordas vocais, tomar a tua oração, porque o Espírito Santo vem em nosso auxílio quando não sabemos mais o que falar, quando não sabemos mais o que orar, o que pedir. O Espírito Santo vem em nosso auxílio com gemidos que não compreendemos, mas que levam todas as nossas orações a Deus, que trazem a nós, de Deus, a sua vontade. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Não é um benefício para mim, nem para o irmão do lado, é para você. É a vontade de Deus para a tua vida. É a vontade de Deus para a tua família. É a vontade de Deus para a tua vizinhança, para o teu bairro. Solta a sua voz. Traz um grande clamor, um grande louvor a Deus através da tua voz. Oi, ananalaie, nanalaie. Oi, ananalaie. Oi, ananalaie. Oi, ananalaie. Tira-nos, Senhor, da superfície, Senhor, das nossas vontades, e nos aprofunda, Senhor, na tua vontade, Senhor. Nos aprofunda no teu Espírito Santo. Oi, anaralaie, naralaie, alaia. Oi, anaralaie, alaia, 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 alaia. Oi, anaralaie, alaia. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Levanta os seus braços e diz: quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas em meu coração. Vocês, e descobrir suas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito
Santo de Deus, tão suave brisa, leve, doce Espírito, Santo de Deus, yalala, yala, yala, ya, oh, yanala, ye, nanala, ye, uriala, nanala, ye, nanala, oh, yanala, ye, nanala, oh, yanala, ye, nanala, oh, yanala, oh. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.